Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, pessoal do Gastroped Talks. Vou dar continuidade ao nosso tema alergia à proteína do leite de vaca e teste de provocação oral, APLV e TPO. Apresentando então o nosso artigo original, que é uma publicação de 2023, publicado no Jornal de Pediatria, periódico da Sociedade Brasileira de Pediatria, e mestrado, da doutora Príscila da Silva Pereira Vasconcelos. Eu tive o prazer de contribuir, de participar desse projeto, como contribuição intelectual e na parte escrita. O artigo é denominado Desfechos e fatores associados com a tolerância em lactentes com APLV não mediada por IgE e com manifestações gastrointestinais. Esse artigo, ele ganhou até um editorial, no Jornal de Pediatria, e aí com a participação, de algumas notoriedades da APLV no cenário nacional e internacional. Bom, contextualizando, a APLV não mediada por IgE e com manifestações gastrointestinais, inclui entidades que são relativamente comuns, geralmente em lactentes, mas que têm sintomas e apresentação extremamente variáveis, o que pode ser um problema para o reconhecimento, tanto no sentido de atraso diagnóstico, como às vezes de excesso de diagnóstico. A manifestação mais comum é a de proctocolite alérgica, e a manifestação mais rara e mais grave é a da síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar, que é a FIPAS. Mas a grande maioria dessas IgEs, dessas alergias com manifestações gastrointestinais e não mediadas por IgE, elas são de natureza leve a moderada, transitórias e se resolvem na primeira infância. Nesses casos, está indicado um teste de provocação oral, tanto como um padrão ouro para confirmação do diagnóstico, mas também, posteriormente, para avaliação do desenvolvimento de tolerância. Para o TPO diagnóstico, é recomendado excluir a proteína do leite de vaca por pelo menos 2 a 4 semanas. Enquanto que, no caso do teste de provocação para avaliar a tolerância, esse deve ser realizado depois de 6 meses do diagnóstico e dieta de exclusão, ou em torno dos 12 meses de idade. Vale notar que se os sintomas, as manifestações forem leves a moderadas, esse teste de provocação oral pode ser realizado em casa. E, no caso das manifestações graves, é recomendado que o teste de provocação oral seja realizado em ambiente hospitalar. No contexto de que há uma extensa literatura médica sobre prevenção, diagnóstico e até mesmo tratamento da APLV não mediada por IgE, e de que nós sabemos que a aquisição da tolerância vai acontecer em grande parte desses lactentes em torno dos 12 meses de idade, é que nós decidimos estudar os fatores que interferem no alcance da tolerância em crianças com APLV. Assim, os objetivos desse estudo foram de avaliar os resultados do TPO, e também para avaliar o desenvolvimento de tolerância, então o TPO de segmento desses lactentes que apresentavam a APLV com manifestações gastrointestinais e não mediadas por IgE, e explorar quais dados clínicos estavam associados a esses desfechos, o desenvolvimento de tolerância ou não.
Para isso, nós realizamos um estudo retrospectivo e unicêntrico com lactentes com menos de 1 ano de idade, menos de 12 meses, que tinham diagnóstico de APLV e foram encaminhados à gastroenterologia pediátrica da Unicamp entre 2000 e 2018. Os critérios de inclusão, que eram todos obrigatórios, era ter o diagnóstico clínico de APLV não mediada por IgE e que tivessem manifestações gastrointestinais no primeiro ano de vida, estar já em uma dieta sem proteína do leite de vaca por pelo menos 8 semanas e ter sido submetido no nosso segmento a um teste de provocação oral para avaliação da tolerância. Os critérios de exclusão, então, lactentes que estivessem recebendo dietas restritas inapropriadas, ou seja, que tivessem uma exposição contínua à proteína do leite de vaca. Nós coletamos dados que incluíram a idade de início dos sintomas, o sexo da criança, idade gestacional, comorbidades, as doenças alérgicas associadas, dados da apresentação clínica, a dieta sem proteína do leite de vaca e os resultados do teste de provocação oral de seguimento. De acordo com os sintomas, nós classificamos os casos de APLV como formas leves a moderadas versus as formas graves, como tinha sido descrito já nos guidelines do MAP do Reino Unido, né, que classifica, na verdade, como casos graves somente FPAS, esofagite eosinofílica e enteropatia induzida por proteína. O TPO foi realizado nesse estudo, né, conforme 3 diferentes protocolos clínicos que foram escolhidos aí caso a caso, lembrando que é um estudo retrospectivo. Então, poderia ser um protocolo domiciliar, hospitalar ou o protocolo de FPAS. Exatamente como foi realizado esse teste, está bem descrito no artigo, eu recomendo a leitura para quem tiver, né, a curiosidade de entrar nesse grau de detalhamento. Então, os pacientes foram classificados e comparados conforme o resultado do TPO de segmento, se eles haviam ou não desenvolvido tolerância. E o que nós encontramos? Então, partindo de 205 prontuários que foram analisados, somente 82 pacientes foram incluídos no estudo, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão que eu citei. Metade, 50%, eram do sexo masculino, 10% tinham uma condição atópica associada, que fosse asma, rinite e dermatite atópica, 10% tinham alergias reportadas a outros alimentos além da proteína do leite de vaca e 53% tinham um antecedente de prematuridade. A idade mediana reportada da primeira manifestação foi de 30 dias, com intervalo interquartil de 25 a 60 dias. E no momento do TPO de segmento, esses pacientes estavam numa dieta de eliminação por um tempo mediano de 8 meses, e aí com IQR entre 6 e 11 meses. As características clínicas, então, desses lactentes que foram submetidos ao TPO e estratificados como desenvolvendo tolerância ou não, são apresentadas na tabela 1 do artigo. O que essa tabela mostra é que de um total, então, de 82 pacientes, 18 tiveram o teste de segmento positivo, ou seja, não desenvolveram a tolerância, e 64 tiveram TPO negativo, tornaram-se, então, tolerantes. E vamos ver quais as variáveis que foram significantemente diferentes entre os dois grupos nessa primeira análise que foi realizada com o teste de Mann-Whitney, ou Q-quadrado, ou Fischer. Então, o tempo médio de eliminação do alérgeno foi mais longo entre os lactentes que apresentaram, né, que tiveram o TPO positivo, os lactentes que não desenvolveram tolerância, refletindo, aí é claro que fica difícil avaliar, porque tem diferentes aspectos que podem interferir nisso, como a gravidade da manifestação, talvez um desejo parental de não realizar o teste, o atraso, na verdade, na indicação desse teste, mas que hoje nós já temos uma relevante discussão de que realizar tempos de exclusão prolongados não são coisas que necessariamente beneficiam os pacientes. É interessante observar que uma proporção, atenção que aqui o N pode confundir, mas a gente precisa olhar a proporção dentro de cada grupo, né? Então, uma proporção maior de pacientes que teve exposição à proteína, exposição direta, então, a fórmula, a proteína do leite de vaca antes do início dos sintomas,
tiveram o teste de provocação oral positivo, ou seja, não desenvolveram tolerância, mostrando a importância, então, de não expor as crianças precocemente à fórmula, né? Porque a ausência dessa exposição seria potencialmente um fator protetor para o desenvolvimento da tolerância, ou o contrário, a gente pode pensar das duas maneiras, né? Expor aumenta o risco desse lactente ter uma fórmula de alergia em que não se desenvolve a tolerância no primeiro teste de provocação oral em torno dos 12 meses de vida. Não houve uma diferença estatisticamente significante quanto às proporções das manifestações atópicas entre os dois grupos, mas houve uma proporção muito maior de alergias a outros alimentos dentre aqueles lactentes que testaram positivo, ou seja, outras alergias como um potencial fator de risco para não desenvolver a tolerância. E, finalmente, a gente vê que, em relação à hematoquesia, uma proporção maior de pacientes que se apresentaram com hematoquesia tiveram posteriormente um TPO negativo, desenvolveram tolerância, né? Então, essa manifestação marcou uma maior chance de desenvolvimento de tolerância. O contrário em relação à diarreia, que foi mais prevalente entre aqueles lactentes, aqueles pacientes que apresentaram um TPO de segmento positivo, ou seja, que não desenvolveram a tolerância. E, finalmente, a FPAS, que nós sabemos que é uma manifestação de maior gravidade, nós tivemos uma maior prevalência de FPAS entre os pacientes que testaram positivos, que não desenvolveram tolerância, o que é um dado que vai de encontro ao nosso conhecimento clínico, que pacientes com FPAS tendem a desenvolver uma tolerância mais tardia, né? Tem menor chance de desenvolver a tolerância nessa primeira avaliação de TPO. Vale notar que no momento do encaminhamento, né, para o serviço de referência, 28% dos lactentes eram alimentados com uma fórmula extensamente hidrolisada, uma proporção só discretamente menor, 24%, estavam utilizando uma fórmula à base de aminoácidos, o que parece uma proporção relativamente alta, né? Nós sabemos que a minoria das crianças com a PLV de fato necessita de uma fórmula de aminoácido. Somente 16% estavam em aleitamento materno exclusivo, com a mãe realizando uma dieta restrita da proteína do leite de vaca. Uma fração até que importante, 12% utilizavam fórmula à base de soja. E 1/5 desses pacientes utilizavam bebidas que não são recomendadas na PLV, como sucos, bebidas à base de soja ou leite de outros mamíferos. Desses 82 TPOs de segmento, como eu citei, 22% foram positivos, e nós realizamos uma avaliação de regressão logística univariada. Um ponto que deve ser destacado é de que todos os pacientes que estavam em amamentação, em aleitamento materno exclusivo, com as mães em dietas de restrição e que seguiram nessa dieta, todos tiveram o TPO negativo, né? A manutenção do aleitamento materno como um fator favorável, uma associação aí de 100% de quem permaneceu em aleitamento materno desenvolveu tolerância. Infelizmente, esses eram somente 13 pacientes na nossa coorte. Vale notar que 13 é um pouco mais da metade, porque inicialmente eram 25 pacientes que haviam sido encaminhados em aleitamento materno, ou seja, né, nesse segmento nós perdemos o aleitamento materno exclusivo de 12 pacientes. E em relação à regressão logística, essa foi testada, então, quanto à falha do alcance de tolerância. O que a gente vê foi que a exposição à proteína do leite de vaca diretamente, aquela exposição à fórmula infantil, foi um fator de risco significante, com odds ratio de 3,8, né, de chances de não alcançar a tolerância. Uma chance também quase 6 vezes maior de não alcançar a tolerância na presença de outras alergias alimentares.
e hematoquesia e diarreia, né, não ter e ter, com uma chance de 7,6 e 6 vezes maior de não atingir a tolerância. O que a gente concluiu, então, é que apesar dessas limitações de ser um estudo retrospectivo, de centro único, com uma amostra pequena e um possível viés de seleção, concluímos que os casos de APLV não mediadas por IgE e com manifestações gastrointestinais em lactentes ter o antecedente de exposição, né, à fórmula à base do leite de vaca antes do diagnóstico, o histórico de outras alergias alimentares, a apresentação com hematoquesia e diarreia foram os fatores que foram associados para o alcance ou não de posterior tolerância, e que a manutenção da amamentação deve ser o foco no manejo primário da APLV. Então, a manutenção da amamentação se associou aí, aconteceu, né, 100% das crianças em que se manteve o aleitamento materno exclusivo desenvolveu a tolerância. Bom, eram esses os aspectos que nós queríamos discutir sobre esse artigo. E eu espero que vocês tenham gostado. Nos sigam nos nossos diferentes canais. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.